paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos no nosso webinário Obreiro Aprovado, onde estamos fazendo uma análise da situação geral evangélica, mas não apenas uma análise da situação, mas trazendo uma resposta bíblica para estes problemas. E nós estamos falando sobre um evento que aconteceu no século XVII com o Spurgeon, onde ele tinha na sua revista mensal Espada e a Colher de Pedreiro, onde ele fez uma série de 5 publicações com o título Declínio. E nós já vimos o primeiro declínio, que nós intitulamos de falta de zelo pelo púlpito. E a resposta das Escrituras foi a pregação expositiva. Vimos o segundo declínio, que nós intitulamos carência doutrinária ou teologia pobre. E nós vimos que a resposta da palavra de Deus é a teologia bíblica. E agora nós estamos no terceiro declínio, que nós vamos intitular de liderança corrompida. Veja o que Spurgeon escreve. A partir do terceiro declínio, é o próprio Spurgeon agora que está escrevendo, não é mais o Robert Schindler, mas é o Spurgeon que está escrevendo os artigos. E ele diz o seguinte: primeiro ele fala que as igrejas se tornaram casas de diversão. E ele escreve: um pouco de conversa sincera faria bem enorme ao nosso mundo nestes dias. Esses cavalheiros não querem ser molestados, não desejam que se levantem vozes contra eles. É claro que ladrões detestam cães de guarda e adoram escuridão. Já é hora de alguém tocar sirene e chamar a atenção para a forma em que Deus está sendo roubado de sua glória e os homens de sua esperança. Por conta destas palavras, porque Spurgeon foi muito enfático e contundente em denunciar o pecado da liderança corrompida da época, então é lógico que muitas pessoas se levantaram contra ele. Vocês se lembram que nós começamos já na primeira aula a estudar uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta, na segunda carta a Timóteo, mas nós não falamos do finalzinho do versículo de número 5 do capítulo 4, que diz: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, 2 Timóteo 4 e 5. Nós falamos que neste capítulo, Paulo ele sabia que ia morrer, ele estava falando aquilo que era mais importante para o seu filho na fé, Timóteo. Ele começa dizendo que Timóteo tinha que pregar a palavra, tinha que pregar a palavra insistindo em pregar em tempo e fora de tempo. Ele tinha que repreender, ele tinha que redarguir, ele tinha que exortar, tinha que fazer isso com longanimidade e com doutrina. E ele termina dizendo: mas você seja sóbrio, porque depois de tudo isso ele dá um motivo. Ele diz que haveria dias em que surgiriam pessoas que não iriam querer ouvir realmente a palavra de Deus, iam rejeitar a palavra. E ele completa dizendo: mas tu sê sóbrio em tudo. E o que é ser sóbrio em tudo? É possuir autocontrole, é estar atento e decidido. E isso descreve um estado de vivacidade mental. Olha, Timóteo, você precisa ser sóbrio. Por que Paulo estava dizendo isso, queridos irmãos? Porque no meio de toda a corrupção que ele iria ver e que ele iria enfrentar, muitas vezes o que acontece é que nós acabamos perdendo o autocontrole. E quando nós perdemos o autocontrole, nós nos tornamos extremistas. E os extremos não trazem equilíbrio. Então ele diz: você seja sóbrio em tudo. E depois ele diz: sofre as aflições. E aqui nós temos algo tão importante que vai tão de encontro novamente
a teologia que está sendo pregada hoje em nossos púlpitos, a teologia do coach, a teologia da psicologia, porque nós, muitas vezes, o que as pessoas querem ouvir ao chegar na igreja é saber como alcançar o sucesso, e o sucesso segundo uma visão mundana, um sucesso em que você sobe no pódio, em que os seus inimigos são humilhados, em que você é o primeiro da lista. E aqui Paulo está apresentando o sucesso segundo Deus. O sucesso segundo Deus é igual a compromisso. É uma coisa que nós precisamos compreender. Se você quer ser um obreiro bem-sucedido, basta você avaliar o tamanho do compromisso que você tem com aquele que te chamou. Sucesso para Deus é compromisso. É por isso que naquele dia, pastores que pregaram para multidões, talvez não recebam o galardão de alguém que discipulou a vida toda uma única pessoa, ou que cuidou apenas do seu filho, discipulando e fazendo exatamente aquilo que Deus o chamou para fazer, compromisso com o seu chamado. Sucesso segundo Deus é igual compromisso. Sofre as aflições, ele está dizendo que você vai sofrer. Na obra de Deus, o obreiro também sofrerá. Timóteo, capítulo 2, verso 3, diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo, segundo Timóteo diz. Capítulo 2, verso 3. Paulo está dizendo, olha, um bom soldado vai também sofrer, mas sofre como um bom soldado. Aí ele diz também, faz a obra de um evangelista. O que ele está dizendo para o pastor Timóteo? Que ele é pastor, mas ele não teria só a função de edificar a igreja. Ele também teria a função de evangelizar. Um bom pastor tem uma dupla função. Ele evangeliza e edifica. E cumpre o teu ministério. Finalmente vem a conclusão. Desta forma, fazendo isso, é isso que Paulo está dizendo, você vai realizar totalmente, plenamente o propósito divino na sua história. Spurgeon diz, será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinho, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação. Avalie o preço. E se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda, volte ao seu negócio, tire deles o máximo que puder, mas permita-me sussurrar em seus ouvidos. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o terceiro declínio fala sobre uma liderança corrompida. Essa liderança que muitas vezes se corrompeu porque não entendeu o que é o sucesso segundo Deus, o que nós acabamos de ver, ou porque muitas vezes ficou deslumbrado, essa liderança pode se corromper também, porque se deslumbrou com aquilo que Deus fez através de você. Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 13 ao 18. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós não vamos nos ater aqui a muitos ensinamentos teológicos, mas nós vamos falar sobre o primeiro versículo que lemos e o último. Paulo está falando à igreja de Corinto que nós não somos como Moisés,
O que Moisés fazia? Moisés ia falar com Deus e por estar na presença de Deus, o seu rosto era transformado e brilhava. A glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés. Então, quando Moisés saía com aquela glória do Senhor resplandecendo no seu rosto e entrava em contato com a congregação, as pessoas ficavam admiradas com a glória de Deus no rosto de Moisés. Ficavam admiradas com esse brilho do líder Moisés. Então, Moisés percebeu que esse brilho não era duradouro, que ele ia terminando, que ele era transitório. E o brilho só voltava quando ele voltava à presença do Senhor e recarregava as pilhas espirituais, vamos dizer assim. Então, quando Moisés percebeu isso, e veja, nós estamos falando de um grande líder, nós estamos falando de uma pessoa maravilhosa, o homem mais manso da terra, um homem que realmente amava Deus, que teve um relacionamento direto com o Senhor. Nós estamos falando do grande líder Moisés, mas até ele falhou quando começou a brilhar demais. Até ele se deslumbrou um pouco com o brilho que não era seu, mas que era de Deus na sua vida. Quando isso aconteceu, ele não queria que o povo percebesse que esse brilho era transitório. E por isso ele cobria o rosto com um véu. Ele cobria para que não percebesse. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando, para que o povo não percebesse que aquele brilho era transitório. Veja, isso também pode acontecer com os líderes atuais e isso pode ser uma fonte de corrupção. Porque você quer estar sempre brilhando, você quer estar sempre sendo admirado, você quer sempre estar em alta e por conta disso você pode se corromper. Uma outra fonte de corrupção é quando o líder não entende que aquele que é chamado por Deus, ele precisa viver aqui nessa terra entre o natural e o sobrenatural. Ele precisa estar equilibrado entre o natural e o sobrenatural. Nós vemos este exemplo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos 3 e 4, quando Deus diz: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Veja o que está acontecendo aqui. Deus chama Elias, o grande líder Elias, e manda que ele se esconda. Por quê? Porque ele profetiza que não vai chover e agora ele é alvo de rejeição, ele é alvo da violência do rei Acabe, ele precisa se esconder. E Deus diz para ele: vai lá e se esconde no Querite. Por quê? O que é o Querite? É um rio. O que é que ele ia ter no Querite? Água. Porque o ser humano não pode viver sem água. Então, o Querite é o natural. O rio estava lá, a água estava lá. Não precisava acontecer o sobrenatural de Deus. Porém, como ele ia se alimentar? Então, agora Deus diz: já ordenei para os corvos. Agora, você já viu um corvo servindo alguém, levando carne e pão para alguém? Um corvo garçom? Então, Deus transformou o corvo em um garçom para Elias. E agora nós estamos vendo o sobrenatural. Então, nós estamos vendo Elias tomando água do Querite, natural, e sendo alimentado pelos corvos, sobrenatural. Mas veja, quando o Querite secou, o que é que Deus falou? Sai daí e vai para a casa da viúva. Por quê? Porque o natural havia secado. E agora ele iria precisar andar novamente sobre o natural, ir até a casa de alguém, receber a ajuda de alguém. E lá na casa da viúva, Deus também faz de novo o sobrenatural. Mas nós estamos vendo o líder vivendo entre o natural e o sobrenatural, o equilíbrio. Então, uma das coisas que também às vezes corrompem o líder são os extremos. Ou ele quer viver só no sobrenatural, ou ele quer viver só no natural, não acredita no sobrenatural, ou então
tudo para ele é espiritualizado. E a Bíblia nos mostra que nós vivemos aqui nesta terra e precisamos viver de maneira equilibrada, com o natural e o sobrenatural do nosso Deus. Qual é a resposta para o terceiro declínio, que é a liderança corrompida? É cumprir o nosso ministério. Aquilo que Paulo disse, é viver segundo o propósito de Deus. Para que você não se corrompa, você precisa buscar viver no centro da vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus. E agora, nós vamos unir o quarto e o quinto declínio. Nós estamos ainda falando dos artigos de Spurgeon, e Spurgeon, no quarto declínio, na quarta publicação, ele diz o seguinte: a casa está sendo assaltada, suas paredes estão sendo escavadas, mas as pessoas que estão na cama gostam muito do aconchego, temem muito terem as suas cabeças machucadas e não ousam descer para enfrentar os assaltantes. Ficam até mesmo um tanto vexados quando um certo cidadão barulhento dispara seu alarme ou grita: ladrões. Olha a metáfora que Spurgeon usa. Uma casa que está sendo assaltada. E agora, alguém está dizendo: ladrão, olha, o ladrão entrou na tua casa. Mas a pessoa fica até incomodada. Por quê? Porque ela está bem deitada, bem tranquila, ela não quer sair daquele sistema de conforto. E nós vamos intitular, então, o quarto e o quinto declínio como passividade e acomodação. A passividade e a acomodação dos membros da igreja, de todos, tanto líderes como aqueles que ainda não têm nenhum cargo de liderança, mas são líderes na sua casa, de certa forma são líderes também. Essa passividade e essa acomodação vai levar a igreja para o final desta ladeira que Spurgeon descreveu, e infelizmente o final é a morte. Para corroborar esta ideia de Spurgeon, nós vamos citar o primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 28, versos 9 e 10. Mas vamos analisar tudo que Davi está falando para Salomão de maneira mais tranquila, mais calma, para que nós possamos entender. Veja, estamos falando do declínio, da passividade e da acomodação. E nós vamos ver a resposta de Deus aqui. E por que eu uni? Eu quero dizer por que eu uni o quarto e o quinto declínio, tá? Porque no quarto declínio, onde Spurgeon escreveu essa metáfora da casa sendo assaltada, ele também recebe muitas cartas de muitas pessoas dizendo que estavam apoiando aquilo que ele estava escrevendo e que nas suas igrejas na Inglaterra estava acontecendo exatamente aquilo que ele estava denunciando. Por outro lado, ele também recebe muita crítica. E é por isso que quando chega no quinto declínio, que diz que realmente tudo aquilo que ele tinha escrito foi confirmado, ele também fala da falta de disciplina nas igrejas. Então, por isso que eu uni a passividade e a acomodação, ele fala de duas coisas básicas. Primeiro, a falta de discipulado e segundo, a falta de disciplina nas igrejas. Muito bem, então para que nós possamos entender a resposta bíblica para esse quarto e quinto declínio, que é a passividade, a acomodação ou a falta de discipulado e de disciplina nas igrejas, nós vamos analisar estes versículos do primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. O versículo 9 começa assim: E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai. Então, Davi também está no final da sua vida, também está dizendo para Salomão que vai ser o seu sucessor, o líder de Israel, aquilo que mais ele precisava saber. Então, ele começa dizendo: reconhece o Deus do teu pai. E reconhecer significa duas coisas: conhecer e dar crédito. Então ele diz, você tem que reconhecer o Deus de teu pai. Quer dizer, você precisa conhecê-lo em primeiro lugar. Como diz Jeremias, o profeta de Jeremias, aquele que quiser se gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. Conhecer e não só conhecer, mas dar
crédito de tudo que acontece na sua vida para este Deus. Segundo, ele diz, serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Ele está dizendo, não basta só reconhecer, que é conhecer e dar crédito, mas também você tem que servi-lo. Mas também não basta só servi-lo. Você tem um jeito certo de servir. Você tem que servi-lo com o coração íntegro e com a disposição da sua alma. E ele explica por quê. Ele diz, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Ele está dizendo, se você servir ao Senhor só para ganhar privilégios, só para ganhar vantagens, só porque você está vendo algum benefício nisso, isso não vai adiantar de nada, porque o Senhor está sondando o teu coração, ele vê as intenções do teu coração. E ele continua, se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Veja que há uma sequência didática, lógica aqui importantíssima. Ele diz, você primeiro precisa reconhecer, depois você precisa servir, mas enquanto você está servindo, você precisa buscá-lo. E aqui que muitos líderes erram, que muitos obreiros erram. A tirania do urgente, de fazer e não de ser para o Senhor. Então, servir, sim, Deus tem um trabalho, um serviço para cada um de nós, mas o que Ele mais quer que você priorize é relacionamento. Se você o buscar, vai encontrá-lo, mas se você o rejeitar, se você o desprezar, Ele também te rejeitará. E depois ele diz, agora pois, então ele está dizendo, então concluindo, não é? Eu já te expliquei que você tem que reconhecer a Deus, já te expliquei que você tem que servi-lo e buscá-lo. E agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construires uma casa que lhe sirva como santuário. Então, veja, tudo isso você precisa fazer, mas vigie, porque Deus te deu um chamado, Deus tem um propósito. E aqui no caso, Davi está falando de um propósito específico na vida de Salomão, que seria a construção do templo. Mas ele está dizendo, porque Deus te escolheu, você precisa tomar cuidado. Claro, porque haverá os problemas, haverá as divergências, haverá uma luta, uma guerra espiritual para cumprir esse propósito. Portanto, ele diz, ser forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. Então, depois de tudo isso, ele precisa entender que o Senhor espera de nós que sejamos fortes, porque sabemos que quem nos fortalece é o próprio Deus. Que nós façamos com o melhor das nossas mãos. E aqui eu vou até usar as palavras de um pregador que diz, mas não é Deus que faz tudo? Sim, é Deus que faz tudo. Mas então eu tenho que orar como um calvinista e agir como um arminiano, porque a soberania de Deus e a responsabilidade humana juntos, unidas. Então, ser forte, realize o melhor que você tem nas tuas mãos. 1 Coríntios 5:1, nós vamos falar então sobre a disciplina. Então veja, aqui nós vemos que o pai Davi está discipulando Salomão. E a questão da disciplina. Geralmente se ouve, olha que Paulo escreve aos Coríntios, que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Veja, eu falei da passividade, que é a falta do discipulado, e a acomodação que é gerada pela falta de disciplina. 4º e 5º declínios. A resposta é o discipulado, assim como Davi estava fazendo com Salomão, e o retorno da disciplina na igreja. Paulo está chamando a atenção de uma igreja, a igreja de Corinto, que tinha todos os dons. Está dizendo, está acontecendo uma coisa aí no meio de vocês que nem quem não conhece a Deus não faz. Que é que um filho e um pai estão dormindo com a mesma mulher.
E vocês não fizeram nada a respeito disso. Paulo está chamando a atenção porque os líderes da igreja não tomaram uma atitude, não disciplinaram. E nós sabemos que a Bíblia, e no nosso curso Obreiro Aprovado, nós falamos com muitos detalhes tudo a respeito dessa questão da disciplina. Nós sabemos que a Bíblia ensina a liderança a respeito da disciplina, todos os pormenores, todos os detalhes. Mas o que nós vemos na nossa igreja odierna? Quando uma pessoa falha, eles tiram aquela pessoa daquele cargo, ou eles mandam aquela pessoa para um outro lugar, para continuar sendo líder em um outro lugar, mas eles não tratam o pecado e nem a pessoa. Não disciplina, porque a disciplina não é para matar, a disciplina é para restaurar. Mas a disciplina precisa ser efetiva para que haja um tratamento, para que a pessoa seja restaurada e ela pode ser restaurada e ela pode novamente voltar para a posição depois do tempo determinado para a posição que tinha antes, sim, pode. Porém, restaurada para ser abençoadora e não para contaminar uma outra congregação para a qual ela será enviada sem tratamento e disciplina. E é por isso que as nossas igrejas estão em declínio. O autor aos Hebreus diz o seguinte: quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aqui, mais uma vez, mais um versículo falando a respeito do discipulado. O autor aos Hebreus está dizendo: eu tinha tanta coisa para falar para vocês, porque vocês já deviam ser mestres, mas vocês estão tão atrasados. Por quê? Porque vocês não são discipulados, vocês não estudam, vocês não se dedicam à doutrina, ao estudo da palavra, e por conta disso vocês estão atrasados. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui que a resposta para o quarto e o quinto declínio, a passividade e a acomodação, é o discipulado e a disciplina. E terminamos então o nosso webinário. E eu gostaria de apresentar para vocês o nosso curso Obreiro Aprovado, que foi um curso construído com muita dedicação, com muito carinho, debaixo de uma promessa divina, que tem a duração de 1 ano, são 11 módulos, 2 videoaulas semanais, muito material complementar e apostila, muita referência bibliográfica, para que os irmãos possam aprender cada vez mais a palavra de Deus, tendo uma teologia sólida e desenvolvendo o ministério de Deus na sua vida, na sua história. Amém? Deus te abençoe e um grande abraço.